Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de História dos Hebreus, ok? Já falamos acerca da libertação do povo do cativeiro egípcio, falamos acerca da peregrinação deles ao longo do deserto do Sinai, tá? Os 40 anos de peregrinação, com a transferência da liderança de Moisés para Josué, tá ok? Então a entrada deles na terra de Canaã, com a invasão daqueles reinos que estavam primeiro no lado leste, tá certo? Com a queda de Bassã, do reino de Sion e Og, amorreus, e o período que eles permaneceram ali na parte do Oriente ao Jordão, até o momento em que Deus, falando com o seu líder, falando com Josué, manda ele que passe o Jordão, intervém nessa situação, parando as águas do Jordão, quando eles então atravessam em terra seca e passam a exercer a dominação sobre o lado ocidental, né? Eles vão dominar as terras, vão expulsar aqueles antigos habitantes da terra, só que isso num processo bastante gradual, um processo que vai levar muito tempo até que Israel se estabeleça de fato como um povo dominante sobre aquela região. Eles vão conviver ainda durante muito tempo com resquícios desses povos que habitavam naquela região e que oferecem resistência à dominação de Israel. Então Israel vai gradativamente se instalando nas regiões, tomando posse de terras, se estabelecendo, até que pela época da monarquia instituída, primeiramente com Saul, e depois da dinastia davídica, e futuramente a divisão com os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, é que Israel de fato vai ser dominante na região, vai ser a nação que vai controlar toda aquela região. Quando então terão problemas com outros povos, né, com outras nações dominantes, mas então já terão dominado a região, já terão tomado daqueles povos que antigamente habitavam ali. Então nesse processo gradual de estabelecimento na terra e de dominação, de conquista dessas terras, desses povos que habitavam lá, nós vemos aqui o período dos juízes nos descrevendo quais foram as situações e como pode ser pintado um quadro aí desse período, tá? O quadro que o livro dos juízes apresenta para nós é um quadro de bastante instabilidade. Na verdade, há uma fragmentação política, tá? E há bastante instabilidade devido à ausência de um governo central. Então o que nós observamos na aula passada, quando falamos daquelas instituições que podem nos explicar um pouco o funcionamento de Israel logo que entra na terra, nós vimos aí as teorias, tá? As teorias que tratam aí do modo como Israel adentrou em Canaã, a teoria da conquista, que aliás é a que gosta de testemunho dos textos bíblicos, é o que a ortodoxia defende, é o que nós acreditamos, a teoria da conquista, que Israel se movimentou em um bloco, sendo liberto da escravidão do Egito, peregrinando pela terra até tomar posse da terra de Canaã. Mas há outros pontos de vista apresentados, como por exemplo a teoria da migração e a teoria da revolta, né? A teoria da migração diz que foram levas e levas de pessoas que foram saindo, deixando as terras do Egito e migrando para a terra de Canaã, se estabelecendo e futuramente tomando o controle da região. E a teoria da revolta diz que Israel, na verdade, contou com revoltas internas de outros povos que estavam insatisfeitos com as dominações que haviam naquela região. Então houve uma revolta, uma guerra civil, vamos dizer assim, dentro da região da Palestina, que foi favorável a Israel no sentido de se aproveitar da instabilidade política. Essas são teorias que podem trazer, pode até acrescentar alguns detalhes, mas aquilo que é de mais relevante, aquilo que é de mais importante, é aquilo que está narrado nas escrituras e que dá muito o quadro de uma conquista, na verdade. De uma conquista, de um deslocamento de uma massa popular que estava submetida à escravidão no Egito e que, sendo liberta dessa escravidão, invade a terra de Canaã e conquista toda aquela região. Então, dando continuidade dessas situações,
Temos então a libertação, a peregrinação e a entrada na terra com o estabelecimento. E esse estabelecimento de forma gradual. E esse estabelecimento gradual que se deu pode ser bastante demonstrado quando se observa o período dos juízes. E o período dos juízes, nós vemos aí uma organização um tanto frágil. Uma organização um tanto frágil do sistema de governo de Israel na terra. Nós vemos, por exemplo, as instituições que lá foram estabelecidas, como por exemplo a competência da Liga das Tribos, tá? A Liga das 12 tribos, a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal, então a Liga das 12 tribos, cada cabeça de tribo, né, com um poder de decisão dentro desta liga, e uma organização, vamos colocar dessa maneira, uma organização judiciária, instituída por Moisés durante a peregrinação, primeiramente através do conselho de Jetro, né, o seu sogro, que observando a prática dele de julgar o povo do amanhecer até a noite, viu tanto que havia um desgaste dele, quanto havia uma insatisfação do povo por não ser possível ele atender a toda a demanda. Então Jetro traz essa ótima ideia de instituir um grupo de auxiliares a ele, que a eles fosse concedida autoridade para julgar dentro dos seus departamentos, julgar dentro da sua tribo, tá ok? Então este grupo é instituído durante a peregrinação e Deus dá o seu aval a esse grupo, tanto que tira do espírito que está sobre Moisés e coloca sobre eles, sobre aqueles anciãos, tá certo? E esses anciãos, quando esse povo adentrar a terra, vão constituir, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal dentro dessa organização tribal de Israel. Então temos aí a Liga das Tribos, cada tribo tem um representante, esse representante tem um poder de decisão dentro dessa Liga das Tribos, e tem também essa instituição judiciária fundada por Moisés durante a peregrinação, que julga casos nacionais, que julga problemas de envergadura nacional, como por exemplo aquela situação ocorrida na tribo de Benjamim, em que indivíduos de Belial tomaram a concubina de um levita e estupraram aquela concubina, e de tal forma que ela veio a falecer, né? Foi uma barbárie que foi realizada por pessoas, por criminosos daquela tribo. Agora, o assunto foi de tal modo chocante, né? De tal modo escandaloso, que veio a se constituir num assunto não a ser discutido somente dentro da tribo. Foi de competência nacional, principalmente porque aquele levita, ele mandou um recado muito claro a todos os cabeças de tribo para que intervissem naquela situação. Então, uma vez que a situação se tornou um assunto nacional, fugiu da competência da tribo. E reunindo-se então a Liga das Tribos, e com o auxílio também deste órgão judiciário, esse órgão de julgamento fundado por Moisés, tomou-se a decisão de uma retaliação muito severa à tribo de Benjamim. De tal forma severa que quase levou à extinção da tribo, né? Então foi tomado inclusive medidas depois para normalizar a situação, para que não fossem prejudicados com a extinção da tribo de Benjamim. Então você vê um exemplo de como acontecia o governo na época da Liga das Tribos, né? Na época do período dos juízes. Então você vê um governo bastante fragmentado e que depende de um conselho nacional para tomar as decisões, o que torna um tanto lento, um tanto ineficaz, né? Acaba que algumas tribos têm que resolver os seus problemas internos sem um auxílio nacional. E muitas das vezes, quando não conseguem resolver, esse auxílio nacional acaba tardando, né? Acaba tendo uma reação tardia, uma resposta ineficaz e não tão rápida, o que vem a causar prejuízos futuramente a todas as demais tribos. Então você vê ao longo da história desenvolver-se nações que estavam disputando com Israel a hegemonia da região e que vão causar muitos danos a Israel, a nação da Síria, tá ok? Os amorreus que foram expulsos da terra, mas que frequentemente retornavam para tentar uma reconquista, os árabes, que eram normalmente peregrinos, que eram nômades na região e que invadiam periodicamente a região também para fazer saques. Então essas situações de ameaça ao território
não tinha uma resposta rápida por causa dessa instituição fragmentária que dependia de um Conselho Nacional, de se reunir, tomar uma decisão e dar uma resposta. Com isso, mostra a ineficiência desta forma de governo que foi praticada nesta época. Então vemos aí, por exemplo, a competência da Liga das Tribos, a competência da tribo, tá? O Shebet, que é chamado Shebet, e a tribo é chamado os juízes que governaram na época sobre esse Shebet é chamado Shafat. Então os Shafat são líderes carismáticos que são levantados em cada tribo. E esse líder pode estar à frente de uma tribo, dentro ser levantado a partir de uma questão, de um problema individual daquela tribo, ou ser líder sobre algumas tribos. Dificilmente um líder nacional. Alguns foram, como Samuel, por exemplo. Mas dificilmente um líder nacional. Geralmente um líder local, ou um líder que extrapola um pouco os limites da localidade. Que reúne algumas tribos em torno do seu nome para dar resposta a uma situação de dominação, a uma situação de ameaça, né? Uma situação de agressão a um território de Israel. Mas geralmente era algo mais local. Competência das tribos, tá ok? E a competência da associação protetora, bem como a competência da casa do pai. Então vimos aí esta forma de organização. As 12 tribos, que são o Conselho Nacional, né, um órgão judiciário ligado a ela, tá ok? E desse órgão pode ser subdividido nas tribos, na organização de cada tribo. A tribo é constituída por várias associações protetoras, algumas associações protetoras, que por seu lado podem ser divididas em casa do pai. Então a casa do pai é a parte a parte nuclear, né? A parte do núcleo daqueles pequenos grupos. Então vemos a casa do pai com um líder, né? O patriarca da família e as pessoas, parentes que estão associados a ele. Essa pequena organização já é responsável por algumas instituições, já é responsável por algumas tomadas de decisão. Algumas casas do pai reunidas constituem uma associação protetora, que também toma algumas decisões, também tem algum poder, tem uma certa influência. E essas associações protetoras reunidas constituem a tribo. Então a tribo de Dan, ela pode ser subdividida em algumas associações protetoras que estão ligadas a algumas regiões daquele território daquela tribo, e essa associação protetora por seu lado é subdividida em casas do pai. Tá, ok? Então essas são as subdivisões desta organização, desse período de Israel. Nós vemos, por exemplo, nisso, podemos fazer uma analogia, as subdivisões que vemos nos estados modernos. Então temos o país, né, o estado como um todo, temos o estado. Dentro do estado temos dentro do país, né, temos os estados. Então temos presidência e governos, tá ok? Então temos país, estados, municípios, bairros, né? Vemos aí uma divisão, uma unidade maior, que é o país, uma subdivisão do país em estados, outra subdivisão menor dos estados em municípios, e assim dentro dos municípios há as famílias, né, os indivíduos, os bairros, tá ok? Então vemos aí essas subdivisões são formas de facilitar a administração, né, formas de facilitar o governo. E aí só que vemos, dentro de um país moderno, a organização central goza de alguma autoridade, de alguma força maior, né? Goza de alguma um poder de intervenção, Dependendo do país e da constituição desse país, esse poder é maior ou menor. Alguns países são mais centralizados, outros são mais descentralizados, né? Então temos um país, por exemplo, de uma política mais centralizada, esse poder central tem mais interferência, intervém mais dentro da situação do quadro geral das tomadas de decisões desse país. No caso de Israel, temos uma situação descentralizada nesse período dos juízes. Então temos poder dado aos esses grupos, né? Poder mais compartilhado entre os grupos, e um poder centralizado somente numa situação de grave necessidade, uma situação em que precisasse dar uma resposta a uma grave agressão que viesse prejudicar a soberania dessa nação que acabou de nascer, né, de Israel.
Então só quando fosse uma questão nacional, havia uma centralização do poder através desse congresso, né? Através esse conselho. Só que isso torna, com certeza, nós vemos aí a história, né, dos Juízes traz para nós isso, uma vez que Israel não se submeteu às regras que estavam instituídas para ele, mas se desviou, saiu fora do plano, né, do plano principal, que era a obediência a Deus e às leis. Se as leis tivessem sido cumpridas tal qual foi entregue, conforme eles se comprometeram a cumprir, isso teria funcionado muito bem, porque previa uma unificação, previa uma cooperação, entre as tribos, previa uma concatenação de objetivos, no sentido deles preservarem-se mutuamente e preservarem a unidade em torno de Deus, a unidade em torno de Jeová, das leis instituídas por Jeová, a justiça que ele instituiu, tá ok? O atendimento, ou seja, a proteção dos necessitados, tá ok? A preservação das práticas instituídas no Deuteronômio, né? A justiça sendo preservada em todo o território nacional, através daquelas determinações que estavam previstas na lei, tá ok? Aquilo que preserva a vida, aquilo que preserva a justiça. Então, se eles tivessem se submetido a essas determinações de Deus, isso teria funcionado, teria de fato sido eficaz, sido eficiente. Agora, qual é o problema? Com pouco tempo houve fragmentação. Cada tribo acabou se desviando do seu objetivo central, do seu objetivo principal. Com esse desvio, há uma fragmentação. Não há mais essa cooperação nacional. Quando não há essa cooperação, enfraquecimento. Então, se a tribo de Dan descamba para a idolatria e começa a adotar práticas próximas aos povos desta região, a tribo de Dan não é mais uma cooperadora da unidade nacional. Ela enfraquece as demais tribos que já estão sendo assediadas por outros povos, já estão sendo guerreadas, combatidas por outros povos. E com essa descentralização e com essa traição dos objetivos centrais, né, da unidade nacional, o enfraquecimento do sistema, a ineficácia dele e a destruição. Por isso que foi necessário vir a monarquia. Mesmo que o texto, em alguns momentos, pareça até de aparecer, pelo menos no primeiro momento, que Deus escolheu a monarquia em algum momento da história, e que ela estava inclusive prevista no Deuteronômio, ela é na verdade consequência natural da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus em relação à ineficiência do povo em relação à obediência das leis. Então, se houvesse por parte do povo uma sincera obediência àquilo que foi determinado e foi aceito, o compromisso que foi firmado, haveria a eficiência do sistema e o funcionamento dele. Mas uma vez que o povo traiu, uma vez que o povo não cumpriu o seu compromisso, né, caiu da sua situação, da sua aliança, houve então todo o desmantelamento desse sistema. Todo o desmantelamento desse sistema que estava previsto em Juízes. Então nós vemos em Juízes que o que torna ineficaz, torna ineficiente esse sistema é exatamente o fato de algumas pessoas terem abandonado o seu compromisso, o compromisso com Deus. Então o juiz quem é? O juiz é o Shafato, tá certo? O juiz é o Shafato. A tribo é o que é chamado Shebet. Então essa é a tribo. E o juiz é o Shafato, pessoas carismáticas que são levantadas dentro de cada tribo para trazer uma solução principalmente local, mas em alguns momentos de ordem mais regional e até nacional. Tá ok? Então, dentro dos juízes, podemos trazer alguns nomes importantes aqui, juízes maiores e juízes menores. Dentre os maiores temos Otniel, Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefté, Sansão e Samuel, tá? Que encerra o período dos juízes, e é aquele que participa da transição para o período da monarquia. Ele participa da transição para o período da monarquia. E aí, dentre os juízes menores, temos Sangar, Tola, Jair, Ibsã, Elon, Abdon, Joel e Abdias. Então, alguns nomes dentre os juízes que governaram durante esse período e que
participaram desse processo gradativo de libertação da terra daqueles antigos povos que ali habitavam e de tentativa de estabelecimento do sistema, do funcionamento do sistema. Agora, como não há um compromisso coletivo assumido, ou pelo menos o compromisso assumido não foi cumprido, não foi respeitado, há necessidade de levantamento do juízo de uma região, a libertação da dominação periódica de um povo, mas logo após a libertação, 40, 50 anos de paz, em seguida, novamente, uma traição, uma associação com deuses estranhos, a dominação de um outro povo e um outro juiz levantado numa região. E esses juízes, inclusive, alguns julgaram simultaneamente ao outro. Teve períodos de juízes aí que estavam julgando a terra de Israel simultaneamente. Então nós vemos aí esse período dos juízes estabelecido, e vemos aqui, por exemplo, nesse mapa que eu estou mostrando aqui, os locais em que esses juízes atuaram, tá certo? Os locais em que esses juízes atuaram. Então temos, por exemplo, aqui, né, o juiz Tola exercendo aqui a sua atuação em Issacar, Jair e Jefté em Gileade, temos Abidom, tá, nesta região aqui, temos outro juiz, Débora, aqui na região de Betel, tá certo? Sansão em Zorá, Ibissã em Belém, tá certo? Otniel em Hebron, tá ok? Tomou a cidade de Hebron e ganhou a mão da filha de Caleb, né, ao realizar esse ato de bravura. Então temos aí o território de Israel sendo defendido das invasões, sendo defendido das agressões de povos que estavam tentando retomar o poder, e os juízes que foram sendo levantados para julgar o povo. Ou seja, eles não eram um governante estabelecido com um mandato. Eles foram pessoas que, diante da necessidade, foram levantados, foram escolhidos, e Deus-se diz poder, Deus-se diz autoridade periódica para a resolução desta situação em específico. Então há um problema que surgiu, e esse problema específico será resolvido através da intervenção de Deus por meio de um juiz. Então esse juiz tem um poder periódico, ele não se estabelecerá como um governante e regerá aquela tribo em longo tempo. Ele foi uma pessoa alçada ao poder para a resolução desse problema específico por qual passa aquela tribo ou aquele conjunto de tribos. Então, estes são os juízes. E o que acontece? O motivo da escolha do novo regime, nós vemos aí, como já estávamos discutindo, é exatamente a situação fragmentária desta organização devido à falta de comprometimento daqueles que estavam envolvidos nessa aliança. Uma vez que não houve um comprometimento total da nação de Israel em relação às leis de Deus, havia uma quebra de aliança, havia uma quebra de compromisso. Logo, essa quebra de compromisso vem enfraquecer Israel como um todo, vem enfraquecer a liga de tribos como um todo. E a partir do enfraquecimento dessa liga, torna-se difícil oferecer resistência à agressão de grandes povos que estavam se desenvolvendo em volta e que estavam ameaçando tomar o território de Israel. Então, uma vez que houve falha nesse compromisso, e uma vez que o sistema está sendo desmantelado, há a necessidade do estabelecimento de um novo sistema, um sistema que venha substituí-lo e que venha trazer um pouco mais de eficácia, pelo menos no sentido de haver uma resposta mais rápida. Então, o sistema ideal, qual seria? Seria uma teocracia com a subordinação do povo a Deus e às suas leis. As leis que foram instituídas por Deus através da revelação, entregues a Moisés, são leis que expressam um desenvolvimento muito além da sua época. Leis que prevêem um processo legal, leis que prevêem a presunção de inocência. Quando, por exemplo, são estabelecidas as cidades-refúgio, onde uma pessoa que matou não de forma culposa, matou de forma dolosa, um acidente, ela pode se refugiar até haver um julgamento do seu caso, quando um juiz iria analisar as situações, o que há de subsídio para poder dar uma sentença. Então vemos um desenvolvimento, havia, por exemplo, a questão
questão estabelecida também na lei do Deuteronômio, que fala sobre compensação, quando uma pessoa que age de forma irresponsável em relação à segurança do seu próximo e acaba ferindo o seu próximo, ele tem que compensar, tem que indenizar essa pessoa. Características extraordinárias da lei do Deuteronômio que avançam a sua época e que poderiam levar Israel a um grande sucesso, a levar Israel a um modelo de vida exemplar, um modelo de vida que seria padrão para os demais povos. Esse era o objetivo de Deus com essa nação, fazer dele um padrão para os demais povos. Agora, infelizmente, Israel pecou com seus compromissos. Quando Israel falha nessa situação, o sistema quebra por dentro. E ao quebrar por dentro, há necessidade de um outro sistema que é inferior àquele, mas que pelo menos apresenta uma resposta mais rápida diante dos ataques de outros povos estranhos, por exemplo, que estão sempre agredindo Israel, estão sempre tentando invadir, roubar, né, saquear os bens de Israel, estabelecer dominação sobre a região. Então, é a necessidade de um sistema mais centralizado para uma resposta mais rápida, né, um exército organizado, um exército profissional que possa se mover rapidamente e apresentar combate a essas nações que estavam tentando a invasão, que estavam sempre em atitude belicosa. Então esse sistema dos juízes, né, com essas pessoas levantadas para a resolução de um problema pontual e que não tinham governo sobre aquela tribo, sobre aquela região, mas que simplesmente exerciam um poder carismático, ou seja, as pessoas olhavam para aquele juiz, Deus havia levantado aquele juiz, mas principalmente as pessoas olhavam para ele e entregavam a ele esse governo provisório em virtude de entenderem que ele poderia trazer solução àquele problema. Mas ele não estabeleceu uma forma de governo, uma sistematização de governo. Ele simplesmente foi levantado para aquela situação. Então vemos, por exemplo, a pressão dos filisteus veio a trazer a mudança de sistema. Vemos então povos que estão vizinhos a Israel e que estão oferecendo risco à unidade nacional, à soberania sobre o território, e uma vez que esse sistema está sendo desmantelado por dentro, não há eficácia, não há resposta rápida. Há uma fragmentação intensa das tribos, de tal forma que o livro dos Juízes, próximo do final, chega a falar que cada povo andava conforme os seus desígnios. Cada um fazia aquilo que dava na telha, aquilo que dava na cabeça. Ou seja, expressa a anarquia, expressa a fragmentação, expressa o desmantelamento. Não há uma organização central, não há um poder soberano central que imponha, né? Que imponha uma ordem, que imponha uma organização. E com esta ausência de poder, este vácuo de poder, há a interferência de povos fortes, povos guerreiros que estão vizinhos, que estão na região, estão ameaçando intensamente Israel. Por exemplo, os filisteus. Os filisteus, conforme estou mostrando aqui nesse mapa, um povo que veio de uma ilha chamada Creta, tá? Originário aqui de Creta, que migrou para esta região, primeiramente esta região do Egito e depois para a região da Palestina. Tá, ok? Se estabeleceram aqui no litoral da Palestina. As cidades mais importantes são Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. E se estabelecendo aqui nessa região, sempre disputavam com Israel o domínio da região. Disputavam com Israel o domínio sobre aquela região. Eram povos que estavam num nível de desenvolvimento um pouco mais avançado, que tinha o domínio dos metais, por exemplo. Sempre nos lembrando que Israel, ao invadir Canaã, eles estavam vindo de uma situação de escravidão. Então não estamos pensando para Israel em desenvolvimento tecnológico muito avançado. Israel estava ainda aquém do desenvolvimento da época. Então, sair da escravidão, o período de peregrinação, né, com vamos dizer assim, o estabelecimento de uma unidade nacional, né, com esse povo agora adquirindo uma característica de um povo soberano, saindo de uma característica de povo escravo e adquirindo soberania, né, e unificação desse povo enquanto nação, né, está nascendo ali agora uma nação, não indivíduos
de diferentes tribos que simplesmente estavam subjugados a uma situação de escravidão por um povo muito maior, muito mais avançado e muito mais antigo. Mas agora um povo liberto, depois de liberto, agora estabelecido a unidade nacional e desenvolvendo as suas características próprias. Inserido em Canaã, um povo de guerra, um povo belicoso, né? Um povo que, a partir das dificuldades da peregrinação, de todo esse período, de todas essas guerras que tiveram que enfrentar, um povo que está pronto para a batalha, para entrar em Canaã e guerrear com aqueles povos que lá estão. Só que uma vez estabelecido, e agora a tentativa de organização de um sistema de governo, né, que falha por causa da desobediência deles mesmos, que falem por causa da falta de comprometimento deles mesmos, há esta questão da fragmentação do poder e há a questão deles serem vizinhos de povos que estão num desenvolvimento maior. Por exemplo, os filisteus. Os filisteus, em relação ao domínio da arte, né, de lidar com metais, tá ok? De lidar com metais, os filisteus já estavam dominando essas práticas, essa ciência de fundir os metais para fazer armas, para fazer instrumentos, para fazer ferramentas, o uso de carro de batalha, tá ok? E a organização de um exército regular, um exército profissional, um exército que sempre está disponível para aquelas cidades-estado. A Filístia, esta região dos filisteus, ela tem algumas características semelhantes aos povos que foram desterrados por Israel, que foram arrancados por Israel daquela região. Por exemplo, a questão das cidades-estado. Uma organização em que cada cidade tem autonomia. O rei daquela cidade tem autonomia. Então Gate não presta contas a Ascalon. Ascalon não presta contas a Ecrom. Cada cidade tem uma certa autonomia e aquele rei age na sua região, exerce sua autoridade naquela região. Mas eles são organizados no sentido de terem domínio sobre a arte de trabalhar com metais, e eles têm um exército muito bem organizado e são muito bem treinados para a guerra. Então a disputa entre Israel e eles é desigual, porque Israel está ainda em desenvolvimento, está ainda crescendo e aprimorando algumas técnicas. Então com isso a Filístia oferece um sério risco a Israel. E de tal forma este risco, que o risco é oferecido, as pressões exercidas pelos filisteus, veio a quebrar com o sistema dos juízes. Veio a tornar esse sistema ineficaz, porque esse sistema já havia sido desmantelado por dentro, por causa da fragmentação intensa desses líderes. As tribos não se organizavam de uma forma homogênea para dar uma resposta rápida. E com isso esse povo que estava no litoral de Israel exercia grande domínio sobre eles, invadia as regiões e oferecia risco a qualquer liderança de Israel. Com este risco oferecido pelos filisteus a Israel, a necessidade da substituição do sistema por um sistema que, vamos dizer, era inferior a esse, porque pense no sistema dos juízes, nessa organização que a gente acabou de descrever, né? A Liga das Tribos, com um órgão jurídico inserido nela, tá ok? A cada tribo, né? As associações protetoras e as casas do pai. E outra coisa que temos que falar também, dentro de cada instituição dessas que eu enumerei, os levitas atuando dentro de cada uma das instituições, porque os levitas são um povo sagrado, separado para o sacerdócio, que não tinham uma tribo, vamos dizer assim, um território tribal, não tinha um território tribal, ou seja, não tinha um estado onde se exercesse um governo. Eles tinham simplesmente as cidades em que habitavam e algum gado, mas não muito numeroso, né? Gado, algumas posses, alguma terra para plantio, mas não muito numerosa, para a subsistência. E eles exerciam dentro de cada instituição dessas a influência. Que tipo de influência? O ensino, tá, da lei e a organização da religiosidade, da liturgia religiosa instituída, as festas, os sacrifícios, tá ok? Então os levitas, dentro de cada instituição dessas, eles tinham que zelar por isso. Com isso nós vemos o quê? Uma interação, cada grupo desse tem mais poder de interatividade, tem mais poder de atuação, tem mais opinião. Com a divisão dessa, vemos cada grupo desses exercendo mais opinião. Cada grupo desse detém um pouco de poder, né? É o que vai ser completamente esvaziado na época da monarquia.
o poder desses pequenos grupos será retirado deles e entregue completamente ao monarca. Tá certo? Entregue completamente ao monarca. Então o monarca, independentemente da opinião da casa paterna, de Dan, de Naphtali, da organização protetora de Issacar, da tribo de Simeão, da tribo de Efraim, independentemente da opinião destes órgãos, vai tomar decisões e vai impô-las. A decisão será imposta a cada um deles. Então, com isso, perdemos os poderes regionais entregues somente a um poder central, o poder da monarquia. Isso, infelizmente, foi necessário em virtude do desenvolvimento de povos bastante avançados e que estavam oferecendo grande risco a Israel. Então, a pressão exercida pelos filisteus, principalmente pelos filisteus nesta ocasião, força a uma mudança de sistema, tá, em Israel. Então, com isso, extingue-se o período dos juízes. Samuel é o último juiz. Samuel é o último juiz. E com Samuel vemos a transição. Com Samuel vemos a transição. Inclusive, na época de Samuel, vemos dois juízes que mostram bastante a irresponsabilidade de alguns indivíduos de Israel em relação ao papel que deveriam exercer. Joel e Abias, filhos de Samuel, tá? Mas que são, de fato, a Bíblia assim testifica, são pessoas irresponsáveis em relação ao seu papel, que exercem seu papel de uma forma muito aquém do que deveriam, e com isso mostram toda a necessidade da troca desse sistema, em virtude da falta de compromisso desses líderes, desses indivíduos. Então, em Samuel, vemos aí a mudança do sistema, e o próprio Samuel é quem vai ungir o próximo personagem, o personagem inicial do período chamado período da monarquia. Então, Samuel, que era profeta, era juiz e sacerdote, uma pessoa que tinha todas essas competências dentro de Israel, ele era profeta, ou seja, ele era um líder que estava sempre defendendo e estava sempre incentivando, estava sempre zelando pelo culto em Israel, pela comunhão de Israel com Deus, com Jeová. E este culto, esta obediência a Jeová, era o principal fator unificador de Israel como um todo. A tribo de Dan, a tribo de Simeão, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Issacar, o que há de comum entre elas, além de um laço parental distante, que vai ficando cada vez mais distante dentro das linhas genealógicas. Existe um ancestral comum deles, que é Jacó, só que isso vai ficando cada vez mais distante. Precisamos de um fator unificador dessas diferentes tribos. Qual é o fator unificador? Jeová é o fator unificador. O Deus que libertou eles da escravidão e deu a terra a eles. O Deus que os defende, né? O Deus ao qual prestam contas porque firmaram um juramento com ele no Monte Sinai. Este é o fator unificador. E Samuel, enquanto profeta, sempre defendia esta máxima, sempre defendia esta lei, defendia esta consciência nacional, e tinha que incentivar essa consciência nacional. Enquanto juiz, ele tinha autoridade de decisão, né, de liderança e decisão. Então ele tomava decisão sobre situações importantes, situações complexas, né? Ele tinha poder de decisão. Enquanto sacerdote, ele zelava pela liturgia do culto, tá ok? Zelava pela liturgia do culto. Então, o fim desse sistema, Samuel, é a ponte entre o período dos juízes e o período que se inicia, o período da monarquia, que vai dar resposta mais eficaz à pressão exercida pelos filisteus, mas não somente pelos filisteus, pelos amorreus, tá ok? Pelos árabes, que faziam incursões na região, pelos edomitas, pelos moabitas, pelos amalequitas, diversos povos com mais desenvolvimento ou menos, com mais poder bélico ou menos, mas que sempre estavam agredindo Israel, sempre estavam oferecendo risco às tribos de Israel. Então as tribos perderão seu poder individual, casa paterna, associação de tribos, confederação das tribos, né, conselho de tribos, vão perder poder para uma organização única e unificadora de todas essas instituições, a monarquia, que vai concentrar na sua mão o poder de mando, o poder de decisão, tá? O que estava distribuído entre eles e que deveria ser levado ao Conselho Nacional,
Agora não é necessário mais. O rei tomará a decisão sobre todas estas situações. Então teremos o rei e o exército, né, com o chefe do exército. Então teremos aí o sacerdote, o rei e o chefe do exército, exercendo poder sobre Israel. Exercendo poder sobre Israel. Com Samuel vemos a unção de Saul. A unção de Saul. Então vemos aí o período agora sendo estabelecido, o período da monarquia, tá? Com a unção de Saul, vemos aí na página 17, por exemplo, página 16, o tipo de ameaça que os filisteus representavam, uma ameaça muito forte, porque os filisteus eram uma nação muito antiga e muito preparada, e que tinha uma habilidade já sobre, sabiam trabalhar com metais. O fracasso de Israel perante os filisteus, tá ok? Quando, por exemplo, Israel levou a arca para o campo de batalha, e isso não adiantou nada, porque eles estavam começando a usar os objetos que tinham uma prática, que tinham uma lei vinculada, que estavam vinculados pela lei a uma determinada liturgia. A arca não foi feita para ficar sendo carregada para lá e para cá, mas sim era um objeto sagrado que estava ligado ao tabernáculo, tá ok? Então ela estava ligada a essa situação. O culto dentro do tabernáculo é a manifestação de Deus ao sumo sacerdote. É o que a lei determinava. Agora eles estavam começando a manipular esses objetos simplesmente como amuletos, como talismãs, como objetos mágicos, né? Então, a partir desse desrespeito, houve a ineficácia disso, porque não foi feita para isso. Não tinha esse propósito, não tinha esse objetivo. Eles levaram a arca para o campo de batalha, achando que com isso estavam vinculando Deus àquela situação. E Deus teria que agir em relação àquela situação. E Deus mostrou que ele não pode ser chantageado, não pode ser envolvido dentro de uma situação porque o povo de Israel assim o queria. Não adiantou, eles perderam a arca para os filisteus, mas os filisteus não conseguiram ficar com a arca com eles, porque começaram a acontecer diversas coisas. Dagon caía diante da arca, haviam problemas de doenças que afetavam o povo por causa da presença da arca ali. Então Deus mostrou também a sua autoridade para os filisteus. Os filisteus devolveram a arca, tá ok? Então, só um fato que ilustra aí a ineficácia dos líderes desse tempo aí, do tempo dos juízes. O fracasso de Israel perante os filisteus, a eleição de Saul, página 17. Então, vemos aí agora, Saul é ungido rei, tá ok? Então havia aí, como o plano principal fracassou em virtude da irresponsabilidade, um plano substituto entra em ação com uma unificação do poder e uma resposta mais eficiente a esses povos que estavam ameaçando Israel. Samuel é o líder de transição, que faz a transição entre o período dos juízes e o período da monarquia que se institui. Saul é o primeiro monarca, é ungido rei, mais ou menos 1100 a.C. Saul era um benjaminita, tá? Com isso, com a eleição, com a unção de Saul, teremos a centralização do governo. Então, a extinção dos poderes compartilhados entre as diversas instituições e a centralização do poder na mão do monarca. Então, ele terá, por exemplo, um exército profissional, tá? Com um chefe do exército que vai compartilhar com ele o Conselho de Estado. Então, o Conselho de Estado teremos agora o rei, o monarca, que toma a decisão está na mão dele. Ele compartilha a tomar a decisão com o chefe de exército, que vai dar para ele fazer uma leitura da situação e das necessidades. Então ele vai, a partir dessa leitura que é feita, tomar a decisão se sim ou se não, se é uma batalha, se entrar em batalha, se não entrará, se proporá uma aliança, se tentar tomar posse de alguma terra. Então haverá a decisão estará na mão do monarca, não na mão de um conselho, estará na mão do monarca. Então isso com relação à defesa nacional. Com relação à área da religião, ele não tem autoridade, porque na verdade ele é um vassalo de Deus. Essa é a noção do monarca israelita em relação a Deus. Os monarcas das outras tribos não, eles eram praticamente deuses. Os monarcas das outras tribos, eles unificavam a questão do Estado e a questão da religião. Eles eram tanto chefes do exército quanto chefes do templo.
Nós vemos, por exemplo, isso na monarquia instituída na Mesopotâmia. O que nos sumérios havia um Enlil e o Ensi, isso aí conforme conforme outras etnias passam a entrar naquela região, dominar aquela região, vemos uma unificação dessas duas pessoas, o chefe religioso e o chefe de Estado, numa mesma pessoa. O que não deve acontecer em Israel. Saul deve tomar decisões em relação à defesa nacional, ou atitudes de governo, né, de impostos, construção de cidades, melhoria de defesas, esse tipo de decisão. A decisão no campo religioso continua com Samuel, aquele que unge Saul. Saul vai perder o seu governo a partir do momento em que ele perde esta visão, este entendimento. Quando, diante da ameaça dos filisteus, é necessário, primeiramente, a realização de um sacrifício a Deus, para então entrar em batalha. E Samuel atrasa a sua chegada, e diante daquele impasse, diante daquela pressão, Saul, que era uma pessoa que tinha algumas características boas, como por exemplo reconhecer os seus erros, mas tinha características muito defeituosas, como por exemplo essa coisa possessiva, né? Você vê como Saul persegue Davi por causa de um ciúme que ele tinha em relação à aceitação do povo a Davi. Saul se vê dentro daquela situação, de aquele impasse, e o povo já se dispersando, ele vai e toma a frente numa atitude que destruiu com a sua monarquia, com o seu reinado, com o poder que lhe foi dado. Ele realiza o sacrifício, sendo que aquilo era papel do sacerdote. Ele está mandando uma mensagem para o povo, que ele tem poder tanto com relação ao exército, como ele tem poder diante de Deus, de contrariar até leis de Deus e fazer ele mesmo o sacrifício. E esta mensagem teve que ser destruída, essa mensagem teve que ser contraditada pela atitude de Samuel em relação a isso. Quando, falando em nome de Jeová, diz que o reino dele está sendo rejeitado. Então vemos aí algumas questões do tipo de governo que Saul exerceu. Então Saul, um benjaminita, veio trazer a centralização do governo, o poder sobre o exército, um exército profissional, agora ligado ao rei, ligado à monarquia, para uma resposta mais eficaz à agressão, né, dos filisteus, por exemplo. Fim de Saul com a desobediência a Samuel, tá ok? Na questão de não ter deixado muito claro a divisão entre a autoridade, a competência do monarca e a competência do sacerdote. O monarca não poderia entrar dentro da área daquilo que era a competência do sacerdote. Saul cruza este limite e acaba destruindo com o seu reinado. Então ele é rejeitado a partir dessa atitude. Vemos esse personagem Isbosete, que é um descendente, um descendente de Saul, e que poderia continuar a linha dinástica, poderia estabelecer a casa de Saul como uma dinastia, né? Então Saul, que tinha seu filho Jonatas, poderia estabelecer sua linha dinástica com Saul, Jonatas, Isbosete. Só que o que acontece? A partir da rejeição de Saul, e Jonatas também abrindo mão dessa questão da monarquia, da realeza, em virtude dele entender que Davi era o líder de fato, que Davi deveria ser a pessoa à frente de Israel, e ele foi uma pessoa bastante corajosa, bastante sincera ao demonstrar isso nas suas atitudes. Vemos aí, a partir da rejeição de Saul, tá ok? Nessa atitude, a troca dinástica. Então Saul, ao mesmo tempo que ele inicia um período da monarquia, ele não consegue se estabelecer contra a dinastia, colocar o seu filho no reino, colocar o seu filho no trono, tá ok? E assim, por exemplo, o filho do seu filho, e assim seu neto, bisneto, trineto, estabelecer uma longa dinastia. Ele não conseguiu por causa a falta de compromisso, a falta de coragem, a falta de respeito em relação a essas características do reino em Israel. O rei de Israel não é o rei sobre tudo. O rei de Israel é uma pessoa levantada para determinados assuntos, determinadas questões de governo, questões de defesa nacional, mas nunca questões ligadas à religião.
em relação à religião, o rei é escravo de Jeová, o rei é servo de Deus. Ele tem que zelar pela obediência de Israel em relação aos preceitos de Deus, e ele mesmo tem que submeter a eles. Inclusive Moisés, prevendo já, por meio da inspiração do Espírito Santo de Deus, antevendo essa futura necessidade, já prevê no Deuteronômio que o rei deveria ter uma cópia deste livro, para que leia este livro, tenha conhecimento das leis e tenha conhecimento de qual é o seu compromisso com Deus, de estabelecer Israel como uma nação que obedece a Deus, uma nação que obedece aos preceitos, obedece às leis de Deus, tá ok? Então vemos aí características da monarquia em Israel, como ela deve se comportar em relação a Deus. Então Isbosete, que poderia ser o continuador de Saul, estabelecendo uma linha dinástica, ele na verdade não terá autorização para isso, ele não terá autoridade para isso. Vemos aí ele assumir o poder em Manaim, ou Manaim, na Transjordânia, tá ok? Depois da linha do Jordão, nós temos aqui o mapa, a parte ocidental, que é Israel de fato, e a parte oriental, que foi dominada por Israel durante algum tempo. E ele estabelece-se como rei aqui desse lado oriental, tá ok? Na cidade chamada Manaim, só que não permanece por muito tempo. Não permanece por muito tempo, porque a sua casa, a casa paterna de Saul, já havia sido destituída. A monarquia não está mais, o poder, né, a instituição da realeza não está mais com Saul. Foi transferida para Davi. Samuel, que é o personagem de transição entre os juízes e a monarquia, foi levantado por Deus, foi usado por Deus para ungir Saul, o primeiro monarca, tá ok? Que substitui esse compartilhamento de poder para uma centralização de poder nas suas mãos, mas ele mesmo falha nisso, nessa missão. Falha numa questão da liturgia, e esta falha é considerada uma falha gravíssima, a tal ponto que tira dele este poder, o poder de dar continuidade à monarquia, né? O poder de estabelecer uma dinastia. Então a tentativa dinástica da casa de Saul, a rejeição popular, o povo mesmo não autoriza, tá ok? O povo não se mostra solidário ao estabelecimento dele enquanto líder, enquanto chefe de Estado. O povo não se mostra solidário, tá certo? O abandono de Abner, que era um chefe militar. Aí vemos aqui como é compartilhado o poder nessa situação monárquica, diferentemente das tribos. As tribos eram ineficazes, mas elas tinham um compartilhamento de poder muito maior entre diferentes tribos. Então não era possível que um indivíduo, alguns poucos indivíduos, desmantelassem todo o poder nacional, porque havia um compartilhamento de poder entre personagens de tribos e de organizações dentro das tribos, o que aqui não. Aqui houve a centralização do poder na mão do monarca, e aquele que está associado ao monarca como chefe do exército goza de muita autoridade e de muito poder e de muito poder de influência sobre essa importante instituição que é o exército. Então Abner, não dando apoio a Isbosete, destrói com a sua pretensão de poder. Ele fica abandonado, fica sem o poder do exército a lhe prestar auxílio, a lhe prestar apoio. Então a ascensão de Davi. Aqui vemos a ascensão de Davi à monarquia. Saul falha na sua missão, Samuel é usado por Deus para ungir Davi, tá certo? Então Davi é ungido rei. Temos aqui então a mudança. Primeiramente o período dos juízes para a monarquia com Saul, e agora outra mudança, a monarquia estabelecida com Davi, tá certo? Davi é ungido rei, Davi agora é o monarca. Aqui temos mais ou menos 1100 a.C., aqui temos entre 1000 e 1061 a.C., tá certo? Então na época de Davi, dando continuidade aqui, vamos ver, Samuel unge Davi. Davi, o que era? Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. Vamos ver aqui na lição. Fim do reinado de Saul. Vamos ver. Morte de Isbosete.
a vingança de Davi por causa da morte de Esbocete. Davi não concordou com a forma com que agiram com Esbocete. Davi tinha características muito importantes, como por exemplo a nobreza, o respeito para com as autoridades. Mesmo quando Davi foi ungido no período em que Saul ainda estava no trono. Já havia sido rejeitado por causa da sua atitude errada em relação à liturgia, mas ainda estava no trono. Só que, já rejeitado, Deus já levantou Samuel para ungir Davi. Mesmo Davi tendo recebido a unção, ele não empreende uma perseguição contra Saul. Mesmo porque ele não teria nem condições de fazê-lo, mas nem pretendeu. E no momento em que Saul esteve nas mãos dele, num período de perseguição, em que Saul estava caçando Davi, Saul, numa situação dentro de uma caverna, estava vulnerável a Davi. Davi estava dentro da caverna e Saul entra nessa caverna. Ele estava vulnerável a Davi, mas Davi corta somente um pedaço do manto dele e apresenta, mostrando que ele teria Saul na sua mão, mas que ele não o executou. Até esta atitude, depois Davi se arrepende dela, mas demonstra bastante quais são as características de Davi, diferenciando-se de Saul. Saul estava o perseguindo por ciúmes, e Davi, mesmo assim, o respeita como o rei, tá ok? Na situação, inclusive, em que Saul morre, em guerra contra os filisteus, que ele, na verdade, ele se mata, né? Ele é um suicida. Ele é capturado, o corpo dele de Jonatas são capturados pelos filisteus e são expostos. E Davi, com o seu comando de elite, toma de volta o corpo de Saul e de Jonatas. Então vamos ver aí depois, mais especificamente sobre Davi. Mas vimos aí já a questão da transição de governo. Juízes para a monarquia com Saul. O fracasso sua forma de governo, por causa do desrespeito à questão litúrgica, a tentativa de estabelecimento de uma dinastia, mas o fracasso, tá? Uma vez que não há apoio do chefe militar, o chefe do exército, que inclusive é aquele que executa Esbocete. Davi não concorda com essa atitude e pune, tá ok? Pune Abner, mas é estabelecido dentro da monarquia. Inclusive vai ser aquele que vai conseguir estabelecer uma linha dinástica. Então vemos aí já o início, algumas características sobre Davi, e mais para frente vamos analisar de uma forma mais pormenorizada acerca do governo de Davi, tá ok?